listas. Em Python, podemos ter variáveis que armazenam mais de um valor ao mesmo tempo. As listas são estruturas de dados que armazenam objetos. Listas são criadas com colchetes e valores separados por vírgula. Dentro dessas listas, vários valores podem coexistir, sem necessariamente serem sobrescritos. Veja nesse exemplo. Eu tenho a variável nome e ela recebe os colchetes e dentro dos colchetes algumas strings, que são representações de nomes. Luiz, Ana, Flávia e João. Percebam que eu começo com colchete, termino com colchete. Dentro do colchete tem vários valores que são separados por vírgula. Diferentemente de uma variável, onde eu poderia apenas armazenar um desses nomes por vez, aqui eu posso armazenar os 4 nomes ao mesmo tempo. E para acessar todos esses valores, eu consigo utilizar os índices, que começam de 0 e vão até o número dos itens menos 1. Nesse caso, Luiz está na posição 0, Ana na posição 1, Flávia na posição 2 e João na posição 3. Ora, essa lista tem tamanho 4 elementos. Então, o último elemento é sempre o tamanho da lista, 4, menos 1, 3. Então, 0, 1, 2, 3 são índices válidos aqui nesta lista. Para declarar as listas, nós trabalhamos como se fosse uma variável. Então, nós colocamos aqui o nome dela, né? Em lista, por exemplo. E a diferença é que nas variáveis eu fazia, por exemplo, 10. Se eu exibisse aqui essa variável, nós teremos o valor, por exemplo, 10. Né? Se eu quisesse informar um segundo valor, esse valor seria sobrescrito e eu perderia o valor 10. No caso da lista, vai entrar esses elementos aqui, ó, são os colchetes. E aqui agora eu consigo ter dois números nessa estrutura, né? 2 ou mais, tá? Sem precisar perder os dados. Então, eu consigo ter muitos valores aqui nessa lista. Tá? Então, para criar uma lista colchetes, separo todos os valores por meio de vírgula. Então, eu posso ter uma lista vazia, que é uma lista sem elementos nenhum, ou ter uma lista com valores, né? Com vários valores. Tá? Para eu acessar elementos da lista de modo individual, eu utilizo o índice. Então, eu quero dar um print aqui, por exemplo, no valor 1. Vou mudar aqui esses valores para ficar mais prático para a gente. 23, 44, 55. Pronto. Então, quero printar o valor, o índice 0. Quem é o índice 0? É a primeira posição, sempre começa de 0. Então, eu executo e veio 20. Se eu quero esse aqui, é o índice 1, logo após o 0. Então, aqui é o índice 0, 1, 2. Então, a terceira posição ali é o índice 2. Sempre com 1 a menos. A primeira posição é o 0, a segunda é o 1, terceira é o 2. Né? E aqui, quarta posição, logicamente, será o 3. Tá? 3. Ok. Então, se eu tento acessar aqui um valor que não existe na minha lista, eu vou ter um erro, na verdade, né? Que eu estou saindo do limite da minha lista, porque ela só tem 4. A não ser que eu tivesse aqui um quinto elemento. E aí sim eu conseguiria acessar essa posição. Tá? Mas aí, por exemplo, a posição 5 já não existe aqui. Então, eu tenho que acessar sempre dentro dos limites da minha lista. Para acessar toda a lista, basta eu printar o nome da lista e será exibido para nós no console. Após a criação da nossa lista, é possível utilizar a função append para adicionar valores ao final da nossa lista. Vamos ver um exemplo a seguir. Veja que aqui eu declaro a minha lista com 4 valores
e depois eu utilizo a função append vinculada às listas para adicionar Victor e Pedro. Victor e Pedro, então, serão inseridos ao final da nossa lista, nesta ordem de inserção. Mas se eu quiser adicionar elementos no início da nossa lista? Bem, é possível também. Basta utilizar a função insert. Insert adiciona um valor no local informado através do índice. Neste exemplo, eu utilizo o insert com índice 0, logo eu adicionei na primeira posição, e depois o insert no índice 1, logo eu adicionei na segunda posição, ou seja, no índice 1. Lembrando, o índice 0 é a primeira posição da nossa lista. E agora, nós podemos, depois que criamos essas listas, tá, adicionar mais elementos na lista. Lista.append 1. Então aqui eu estou adicionando o elemento ao final da minha lista, que tem o valor 1. Tá, ó, já apareceu 1. Se eu quero adicionar o 10, aparecer o 10. Sempre no final da lista, aqui com essa função append. Tá? Se eu quero executar algo, inserir algo em uma determinada posição, aí eu utilizo o insert. Por exemplo, quero inserir na posição 0, ou seja, na primeira posição, né, o valor 1. Então, vou fazer isso e aí vai ser inserido aqui. Todos os outros serão deslocados. Então, 20, que era o primeiro, virou o segundo, 23 virou o terceiro e assim segue. Tá? Se eu quero inserir, por exemplo, aqui na terceira posição, então ele foi para a terceira, né, o índice 3 na verdade, né? 0, 1, 2, 3. Então ele ficou o índice 3. Se eu quero que ele seja o índice 2, eu boto aqui no 2 e ele vai inserir para a gente. Então essa é a diferença básica entre o append e o insert. Tá? Um insere sempre no final e o insert vai inserir aonde a gente especificar aqui no índice. Tá bom? Ok, nós já aprendemos a inserir no final ou inserir em qualquer local da lista. Agora, vamos ver que é possível remover os elementos da lista com a função pop. Pop remove sempre o elemento no final da nossa lista. Neste exemplo, eu estou removendo o nome João, porque ele está no final da nossa lista. Bem, eu falei que o pop remove sempre no final da lista, mas isso só é verdade se eu não utilizar nenhum parâmetro nessa função, ou seja, se eu não informar qual índice eu quero remover. Para especificar um elemento na nossa lista a ser removido que seja diferente do final, nós precisamos dizer o índice. Neste outro exemplo, eu estou chamando a função pop e passando o índice 1. Logo, ele vai remover o valor que está no índice 1. Neste caso, o segundo valor, que é a palavra Ana, o nome Ana. E como já era de se esperar, além das inserções, nós teremos também as deleções, né? Ou seja, modos de remover elementos. Quando eu utilizo a palavra pop, eu sempre vou remover no final, quando eu não passo nenhum parâmetro, tá? Então, removi ali no caso 100, agora eu usei 3, então vou remover o 55 e o 44. Vai ficar só 20 e 23, tá? Então, se eu quiser remover todos, por exemplo, removi todos. O que acontece se eu removo algo, uma lista já vazia? Ok, erro, né? Estou tentando remover uma lista que já está vazia. Então isso não é correto, tá bom? Só posso remover sempre numa lista que tem algo. Se eu quiser remover um elemento não no final, mas através de um índice, eu passo aqui. Então eu quero remover esse primeiro elemento, eu consigo remover assim. Tá? Olha lá, vou remover o primeiro elemento de novo aqui, ó, 23. Então eu consigo remover dessa forma. Então
remover primeiro o 23, depois eu removo o 20. Tá? Obrigado por assistir o vídeo. Qualquer questão ou dúvida, pode me contactar através dos canais disponíveis. Um abraço.